Bom dia, pessoal. O nosso grupo ficou com o tema raiva e nós vamos falar um pouco como que vai funcionar o ciclo dessa doença e como é a ação desse vírus no sistema nervoso. O nosso grupo é composto por mim, Nádia Rodrigues, Caio Farias, Luísa Renata e Yuri Bochá. Pode passar. A raiva é uma zoonose letal. Ela é muito conhecida porque é caracterizada por uma encefalomielite fatal, que vai ser causada pelo vírus do gênero Lissavírus. É transmitida através do vírus que vai estar na saliva do animal. Aí ele vai penetrar no organismo através da pele ou das mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou até lambedura. E apesar dos esforços dos governos e organizações, a raiva ainda atinge mais de 150 países e territórios. E estima-se que 59 mil pessoas morrem todos os anos devido a essa zoonose, visto que esse vírus tem uma abrangência enorme de animais que podem ser infectados, porque todos os mamíferos são suscetíveis. E a chave para controle dessa doença vai ser a vacinação e a notificação compulsória. Pode passar. A raiva apresenta três ciclos de transmissão, que é o ciclo silvestre aéreo, que vai ser o primeiro aí, representado pelo morcego, o ciclo silvestre terrestre, que é representado principalmente por raposas e primatas, é o número 2 aí, o ciclo rural, que é o número 3, que é representado pelos bovinos, equinos, caprinos, e o número 4 aí, que é o ciclo urbano, que é representado pelos cães e os gatos. Pode passar. Em todos os sintomas, o vírus tem atração pelo sistema nervoso central. Ele vai se alojar no cérebro, né? Após viajar pelos nossos nervos periféricos. Em todos os animais, os sintomas são dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento, mudança de hábito alimentar e paralisia das patas. Aí tem os sintomas que vão ser de cada espécie, né? Nos cães, o latido vai tornar diferente, vai ficar rouco. E os morcegos vão ter mudança de hábito. Ou seja, pode ser encontrado de dia um morcego, provavelmente tem grande chance dele estar infectado com o vírus, porque isso não é um hábito normal dele. Nos herbívoros, já vai ser mais comum a paralisia. Porém, também pode vir a raiva de um jeito furioso, que ele vai sair atacando os outros animais ou os seres humanos. Mas o sinal inicial vai ser o isolamento do animal. Ele vai se afastar do rebanho, vai se apresentar apático, sem apetite, cabeça baixa e indiferente ao que se passa ao seu redor. Com a evolução, o animal pode apresentar movimentos desordenados da cabeça, tremor muscular, ranger de dentes, boca, assim, salivação excessiva, ausência de reflexo pupilar, andar cambaleante, contração muscular involuntária, e ele também vai poder entrar, no final, vai entrar em decúbito, e não vai mais conseguir se levantar. Aí ele vai poder fazer os movimentos de pedalagem, vai manter a dificuldade respiratória e finalmente vai morrer. Normalmente entre o dia 3 e o 7, depois do início dos sinais. E pode prolongar-se até o 10º dia. Prevenção, pode passar. Depois que os sinais clínicos da raiva aparecem, não tem mais nada para ser feito. Porque, a não ser isolar o animal e esperar a morte, porque não tem tratamento nem cura. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção, que, como eu falei, é a notificação compulsória, que é, se eu ver algum caso, eu tenho que notificar, e a vacinação, que é essencial. Pode passar.
O ciclo viral do vírus da raiva é composto de oito, oito partes, nove partes. Tem adesão, é a primeira delas, onde o vírus se liga aos receptores na célula hospedeira, por meio da glicoproteína, ao receptor nicotínico da acetilcolina da célula ou muscular ou célula nervosa. Depois ocorre a penetração do canal celular, na parede celular da célula, onde a tendência dela é alojar-se na célula muscular para se replicar. Entretanto, ela pode ocorrer a entrada direta ao vírus do sistema nervoso central, que ocorre muitas vezes. O desenvolvimento é a terceira fase, onde ocorre a remoção do envelope viral. Como o vírus da raiva é um vírus envelopado, o envelope vai permanecer por abdução na parede, na membrana plasmática da célula alvo, para ser usada posteriormente. Na quarta fase é a transcrição, onde vai ocorrer a síntese de RNA mensageiro e a síntese, na fase 5, de 5 proteínas estruturais do vírus. Essas 5 proteínas estruturais do vírus vão servir para formar o seu novo envelope para que na fase 6 ocorra o processamento a glicosilação da proteína G, para futuramente formar uma nova membrana. A replicação ocorre na fase 7 para a produção do RNA genômico, do material genético do vírus. E na oitava fase ocorre a montagem, que é a parte mais importante, onde vai ocorrer a reunião de todas as estruturas virais para ocorrer o brotamento e criar vírus completos para deixarem a célula hospedeira e estão prontos para infectar outras células. Vale a pena lembrar que, ao penetrar nos neurônios, o vírus da raiva torna-se protegido da ação dos anticorpos, das células do sistema imune e da ação dos interferons. Os interferons são proteínas que atuam diretamente na replicação viral. Entretanto, o vírus da raiva é capaz de induzir a produção de interferons antes da sua migração para o sistema nervoso central. Pronto. Então, a patogenia, ela ocorre a partir da mordida no caso do animal que está infectado com o vírus da raiva. A partir da mordedura, o vírus ele se replica no lugar da inoculação. Inicialmente, ele vai preferir as células musculares ou as células do tecido subepitelial, e lá eles vão se concentrar, né, de forma até alcançar as terminações nervosas. Então, inicialmente, ele vai se replicando, né, no músculo do local da lesão. Em seguida, o vírus ele vai se ligar a esses receptores, como o Yuri falou, da acetilcolina, nas junções neuromusculares. E em pequenos casos, como ele disse, em raros casos, quando o vírus ele não pega no caso, as junções neuromusculares, porque, no caso, a infecção foi ocorrido muito próximo ao sistema nervoso central. Então, o vírus ele vai conseguir, digamos que eu recebo uma mordida no pescoço, então vai estar mais perto, né, do meu sistema nervoso do que se eu receber a mordida na perna ou na mão. Então, voltando aqui, o vírus ele vai migrar pelos axões dos nervos periféricos, e essa migração é chamada de infecção centrípeta, porque é a direção que o vírus, inicialmente, ele vai pegar o fluxo axoplasmático retrógrado, e esse transporte ele vai ocorrer de célula a célula. A estimativa que esse vírus ele se desloque de 25 a 50 milímetros por dia, só para finalmente ele vai, depois que ele passar esse transporte, ele vai se replicando, né, nos neurônios motores da medula espinhal. Quando ele terminar essa replicação na medula espinhal, ele vai conseguir
chegar no sistema nervoso central. Quando ele chega lá, ele infecta o cérebro, né? Então, a área preferida dele são o hipocampo, o tronco cerebral e as células de Purkinje no cerebelo. Por fim, o vírus ele vai se propagar, né, para todos os neurônios, depois que ele chegar no sistema nervoso central. Essa propagação é chamada de infecção centrífuga. Por quê? Porque a partir daí, o sistema periférico, né, e autônomo, ele vai ser espalhado, né, por esse sistema, e aí, por conta disso, vai atingir diferentes órgãos, que são os pulmões, coração, rins, bexiga, útero, testículo, etc. E, logicamente, também ele vai pegar as glândulas salivares, que é geralmente onde ocorre a disseminação. Agora, uns sinais clínicos comuns nos humanos, né, vão iniciar com a incubação, que é de 20 a 90 dias após a exposição à mordedura. Né? Depois disso, o vírus ele vai iniciar o processo de infecção do gânglio sensitivo, do sistema nervoso central. Ou seja, ele vai causar uma ganglionite na raiz dorsal, né, desse gânglio, e aí ele vai começar a causar dor, queimação, formigamento, prurido, e o prurido vai ser, né, vai ser visto no local da mordida. Em seguida, vai ter essa fase neurológica aguda, em que os sintomas são espasmos musculares, irritabilidade, agressividade, porque justamente o vírus ele vai estar agindo no hipocampo, que é responsável pelo controle da estabilidade emocional do paciente. Então, a partir daí, ele vai ter uma instabilidade. Sinais de hidrofobia, de aerofobia. Por fim, a perda da consciência, causando coma, e, finalmente, a parada respiratória, causando a morte. Sinais clínicos de alguns animais domésticos, o canino e o felino têm período de incubação semelhante, de 15 a 2 meses, 15 dias a 2 meses. Os sintomas também são bem parecidos: agressividade, salivação excessiva, o latido rouco, como a Nádia falou anteriormente. No canino, ele vai ter uma fase paralítica terminal, e a morte em média de 5 a 7 dias após o início dos sintomas em ambas as espécies. Já no equino e no bovino, o período de incubação é de 30 a 90 dias. Os sintomas são bem variados, incluem também algumas diferenças que são, por exemplo, o aumento da sensibilidade, o prurido também na região da mordedura, a hiperestabilidade, o aumento da libido, dentre outros. A morte, ela varia entre 3 a 6 dias após os inícios dos sinais, podendo prolongar-se, em alguns casos, até 10 dias. Eu vou falar sobre um caso clínico, sobre raiva canina no município de Corumbá. É uma zoonose de alta letalidade. A raiva canina é endêmica em várias localidades do Brasil, e diante da relevância da raiva para a saúde pública e da complexidade dos aspectos que interferem na ocorrência dos surtos dessa enfermidade, objetivou-se relativar um breve histórico do surto da raiva canina no município de Corumbá, no ano de 2015, discutindo questões relacionadas aos possíveis fatores de risco e alternativas de prevenção e controle da raiva na região da fronteira. Pode passar, cara. Aqui é uma imagem espacial do município de Corumbá e suas divisas com os municípios de Lendário e Puerto Toquijara, na Bolívia. Lendário fica à direita e Puerto Toquijara à esquerda. Isso. Pode passar. No relato do caso, a gente vai falar sobre o município de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, que é uma zona rural. O município de Lendário, que localiza-se na zona rural, zona leste aí de Corumbá, zona urbana. O
Foi detectado o primeiro caso em março de 2015, né? E foi de raiva canina, que deu início à epidemia com 47 casos de cães positivos, que foi em casos de laboratório. Um caso canino foi confirmado por vínculo epidemiológico, 2 morcegos não hematófagos, um caso bovino, um equino em zona rural e um caso humano, e esse veio a óbito. Pode passar. Pode passar. O perfil epidemiológico. Foram testados cães domiciliados, cães semidomiciliados e não domiciliados. O que são isso? Cães que vivem dentro de casa, cães que vivem dentro de casa, porém vivem livres também, e cães que não têm tutores. E revelou-se que a maioria dos casos teve transmissão canina. E os cães positivos eram não domiciliados ou sem domicílio, entendeu? Na idade de 3 meses e 6 anos, não sintomáticos e assintomáticos. Não sintomáticos e sintomáticos, desculpa. No total, foram isolados 3 variantes até julho de 2015, sendo a variante antigênica 1 a mesma de um surto que houve em 2008, também em Corumbá. As peculiaridades da região é que, por ser uma região de fronteira, há uma enorme dificuldade de conter, né, de conter a raiva, porque é fronteira, né? Os cuidados que há no Brasil não há na Bolívia, e porque é propício, o clima é propício, a região é propícia, e isso dificulta. E como disse, há uma dificuldade no controle da raiva, porque é uma fronteira. O que o Brasil faz, a Bolívia não faz. A vigilância sanitária trabalha em concomitância, porém, quando é para ser eficaz, não há. O Brasil trabalha com a vacina, a Bolívia não trabalha com a vacina. A campanha, o Brasil entrega as vacinas, a Bolívia não entrega, não vacina. O Brasil vacina de casa em casa, a Bolívia não vacina. Então, isso dificulta. Corumbá passou 2 anos sem casos, e um animal da Bolívia veio para a cidade e infectou 2 animais, e de novo houve o surto. Então, tudo isso dificulta na contenção da raiva. Então, em 2015 houve esse surto de novo, e mesmo com a vacina, com a vigilância sanitária trabalhando em cima, houve esse surto aí. Então, é isso. Obrigada, e qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Nádia. Professora, muito obrigado. Estamos à disposição da pergunta, né, dos amigos dos próximos grupos. Estamos à disposição das perguntas. Muito obrigado.